Obrigada, Gilberto. Uma boa tarde a todos. Eu acho que o Gilberto fez uma excelente apresentação, muito ordenada, inclusive trazendo a história da educação musical. Me assusta um pouco que, claro que não na época de Villa-Lobos, mas a partir de 95, eu estive diretamente envolvida nessas campanhas do retorno da educação musical. Inclusive, em 95, quando a nova lei entrou em vigor, havia uma ameaça que a educação artística como um todo, a educação em artes, desapareceria do currículo, o que seria para nós um caos. Bom, o Gilberto deu um apanhado bastante grande sobre o programa. Eu gostaria só de mencionar que a preocupação hoje na educação internacional está com a questão da violência, problema de drogas, problema de abandono familiar, conflitos religiosos que a gente tem acompanhado pela mídia, e pela Unesco hoje existem várias ações de aproximação dentro de um princípio de uma cultura capaz, onde a música tem tido um grande papel hoje de aproximação cultural, né? Então, eu acho que isso precisa ser ressaltado, que nós, obviamente, o Brasil hoje está em voga internacionalmente, né? E nós estamos realmente conectados, então, com essas ações. No entanto, hoje em dia o Brasil vem sendo pressionado também por organismos internacionais, e vocês têm acompanhado o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o PISA, que as crianças são avaliadas em conteúdos muito, digamos assim, em português, matemática, ciências, e essa parte mais de formação humanista, ela não tem sido avaliada. Então, existe uma corrida atrás de rankings internacionais, porque muitos investimentos vêm para a educação a partir disso. Só que nós, o Jober já falou, né? Bom, o que nós temos que prestar atenção hoje nas escolas também, existe um problema de motivação das crianças. As crianças, em geral, estão muito desmotivadas, e isso devido às pedagogias em outras áreas de conhecimento também. Hoje a criança, já existem estudos na área de psicologia da música, ela aprende de forma diferenciada, né? Ela está sempre conectada. Inclusive existem críticas que no futuro a nossa criança ela não vai se aprofundar em nada, ela vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Bom, nosso grupo de pesquisa, e eu acho que o Roberto tocou, né, nessa pesquisa internacional, né, que a gente desenvolve em Porto Alegre, com 8 países, sobre motivação das crianças, foram 22 mil questionários, e existe, então, uma tendência de desmotivação internacional nos outros países, China, Israel, Finlândia, para o ensino médio. No Brasil se mostrou muito diferente, a partir do ensino médio, que as crianças começam realmente a se sentir bastante motivadas desse engajamento com música, né? E no Brasil, quando nós comparamos as crianças que fazem música fora da escola e fazem na escola, houve, digamos, uma queda de motivação muito grande. Nós temos pesquisas na área de autoeficácia do professor, o quão competente ele se sente para ministrar aula de música também, e toda essa parte de motivação em geral. Então, a motivação hoje, ela é uma porta para a aprendizagem, né? Então, às vezes a gente diz, o aluno tem dificuldade de aprendizagem, mas na verdade ele está desmotivado. Então, quando nós pensamos, digamos assim, no programa de som, não foi para criar um programa ou livros, uma taxonomia de conteúdos, como nós aprendemos, o Roberto também aprendeu, e outros músicos que estão aqui, através de notação musical ou tudo mais. Na verdade, nós criamos um programa dinâmico por temáticas, que a principal objetivo era motivar e conscientizar desse universo musical que a criança vive. Então, eu coloquei somente uma aluna aqui, que na verdade trabalha exatamente essas questões, o diálogo entre práticas formais e informais. Eu acho que isso é importantíssimo, né? A criança ela precisa ser valorizada quando ela vem para a escola, daquilo que ela vive. Aliás, ela já vem com suas preferências musicais. O pensamento criativo, hoje quando se pensa no profissional do século XXI, é um profissional capaz de se reinventar, então essa parte de criatividade é fundamental, né? O pensamento crítico, o que se ouve hoje, o que é divulgado, quer dizer, as minhas escolhas serem escolhas conscientes, capacidade de resolver problemas, aprender a aprender.
Eu acho que o acesso ao conhecimento hoje não é problema. O problema hoje é selecionar o conhecimento e saber aprender. A questão da multiculturalidade local e internacional e com base, obviamente, na motivação. E daí nós temos o conhecimento artístico, musical e tecnológico. Esses são os fundamentos do programa, né? Bom, como o Joubert mencionou, nós fizemos um projeto piloto, porque eu acho que parte da responsabilidade de lançar um programa é justamente fazer uma pesquisa se realmente existe essa viabilidade. E como o programa ESSOM ele é tanto para a escola pública como particular, como projetos sociais, nós pegamos, então, uma escola municipal, uma escola estadual, né, um projeto social e uma escola particular. E houve, obviamente, diferenças em termos de velocidade de aprendizagens, né, que se deu, então, em alguns da escola pública, mas todos a aceitação foi geral das crianças e realmente desse engajamento, né? E os próprios professores também para se fazer. A partir, então, de todo esse vasto material que nós coletamos, nós pensamos a coleção como um todo. Como é que nós trabalharemos? Então, eu vou dar um breve apanhado dos 4 livros, né? Então, o livro 1, ele trabalha com gêneros musicais. Então, apresentando realmente o que existe, como o que a criança tem acesso em termos de gêneros. O livro 2, ele trabalha uma coisa que normalmente na escola nós não trabalhamos, que é a função da música. Qual é a função da música na sociedade? Né? Existem muitos estudos. Qual é a função da música para mim? Hoje a gente sabe que as crianças até se dividem digamos, a gente chama na academia, em tribos, né? Elas ouvem música, tem a ver com a maneira que elas se vestem, tem a ver com os ídolos que elas possuem. Então, nós trabalhamos toda essa questão dessa trilha sonora da vida de cada um e na sociedade. O terceiro livro, ele fala da multiculturalidade, porque quando a gente pensa em multiculturalidade, a gente pensa assim, só de músicas de culturas distantes, mas na verdade nós vivemos um ambiente multicultural, né? Basta ouvir, ligar um rádio, enfim, e ouvir essa diversidade. Então, parte da cultura local para uma cultura, digamos assim, internacional, onde nós vamos trazer música de todas as regiões do mundo e essa interação. O último, nós vamos trabalhar com a questão do consumo da mídia, do que realmente tem acesso. E já aos poucos introduzindo, através da tecnologia, introduzindo a questão da própria notação musical. Porque o que a gente quer? Nós queremos expandir esse universo do aluno. O aluno vem com preferências daquilo que ele ouve, mas a educação musical, na verdade, ela tem uma tarefa, uma responsabilidade de mostrar outros universos para a criança, né? Então, nós queremos realmente conscientizar essa criança daquilo que o jovem, né, do que ele ouve, né? E também com essa preocupação da mobilidade social. Quer dizer, nós não pretendemos formar músicos, mas no fundo nós queremos também que essa criança, mesmo na escola pública, que ela um dia possa ser profissional e que ela seja um profissional consciente, né? Então, na verdade, o livro ele quer conscientizar o que nós ouvimos, como nós ouvimos, o que existe no entorno nosso, o que existe no mundo, justamente para trabalhar um indivíduo globalizado. Eu acho que ele tem que sair da escola, né, com possibilidades de seguir uma carreira e ser uma pessoa globalizada. Eu acho muito importante eu te dar uma maior indicação de como nós trabalhamos os livros. Muito obrigada. Agora fala do Lucas Lima. Bom, boa tarde já, né, para todo mundo. Meu nome é Lucas, eu sou músico já há muitos anos, há 21, 22 anos. E eu acabei virando parceiro do programa ESSOM quase porque eu pedi. Porque eu já tenho uma parceria de muitos anos já com a Quanta na parte de áudio profissional, que sempre deram o suporte para a gente. E então eu tive meio que acesso a todo o desenvolvimento do ESSOM
desde o começo, e eu pude acompanhar de onde ele começou e o que ele se tornou. E eu acho que são poucas as oportunidades que a gente tem como músico e como personalidade mais conhecida de associar o nosso nome e tentar ajudar, usar o que a gente tem, o que a gente conquistou depois de tanto tempo de trabalho para divulgar um projeto tão interessante e uma causa quase que eu acho que tem uma importância vital para a sociedade em geral e egoístamente falando para nós como músicos, né? Eu acho que a educação musical ela tem uma importância vital, não só pelo monte de benefícios que a gente sabe que ela tem na parte de desenvolvimento do cérebro e da coordenação e de várias outras inteligências, mas para mim como músico é muito importante que as pessoas tenham essa educação, porque eu acho que todo músico que leva a música a sério, ele gostaria que o público realmente tivesse mais um embasamento musical, que tivesse conhecimento até para todo mundo ter a capacidade de distinguir quando a gente está falando de uma música séria, uma música de mais conteúdo, ou uma música mais de consumo imediato e descartável, esse tipo de coisa. E para mim o ensino musical de benefícios que a gente sabe que ela tem na parte de desenvolvimento do cérebro e da coordenação e de várias outras inteligências, mas para mim como músico é muito importante que as pessoas tenham essa educação, porque eu acho que todo músico que leva a música a sério, ele gostaria que o público realmente tivesse mais um embasamento musical e tivesse conhecimento até para todo mundo ter a capacidade de distinguir quando a gente está falando de uma música séria, uma música de mais conteúdo, ou uma música mais de consumo imediato e descartável, esse tipo de coisa. E para mim o ensino musical ele veio de uma maneira que eu tive uma grande sorte do meu pai ser músico e meu pai ser professor de música, e ele sempre quis que a minha família inteira, eu e meus irmãos, que a gente tivesse essa educação musical, mas não necessariamente que nós nos tornássemos músicos profissionais. A ideia dele era que ele sabia como professor, ele sabia dos benefícios que a música traz, e ele queria que a gente tivesse isso como uma atividade paralela na vida, como um pai coloca um filho para fazer judô ou uma filha para fazer balé. Ele queria que a gente tivesse a música como uma atividade paralela na nossa vida. E isso resultou no fato de que a gente entrou em contato com a música, se apaixonou e essa virou a nossa profissão. E eu acho que o ESOM, e não só o ESOM, mas o ensino da música no colégio, ele tem uma importância semelhante, que é de tu dar a oportunidade de todo mundo ter esse contato, de aumentar o seu conhecimento sobre música, ter esse contato com a música e talvez revelar pessoas que não teriam esse interesse ou não teriam essas ferramentas para um universo da música. A gente pode trazer músicos muito bacanas, ou realmente ser só uma atividade interessante, lúdica e que também te educa musicalmente. Eu acho que uma das coisas que mais me atrai no projeto ESOM é é o fato dele ser nativo no computador, de o computador ser o principal instrumento. Porque o computador, nesse sentido, ele é muito que nem, eu falo que ele é muito que nem o violino. O violino ele não é nada se tu não souber o que fazer com ele. E a gente muitas vezes usa o computador para nada. A gente tem acesso a todas as informações. E eu acho que o ESOM, e não só o ESOM, mas o ensino da música no colégio, ele tem uma importância semelhante, que é de tu dar a oportunidade